Paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus podemos estar aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você. Temos orado e suplicado ao Senhor pela sua graça, pela sua proteção sobre nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos parentes, sobre os irmãos da igreja, não é? E que o Senhor, Ele traga logo um livramento, traga logo uma solução para que nós possamos, não é? Retornar às nossas reuniões presenciais. Não somente isso, né? Mas também nos abraçarmos, né? Encontrarmos os nossos familiares, saudade de abraçar ali, de estar ali na casa da minha mãe, com os meus irmãos, os nossos almoços gostosos de domingo. Isso faz muita falta para nós, não é verdade? Imagino que para você também essas reuniões são tão importantes para nós, mas em nome de Jesus, isso tudo que está acontecendo vai passar. Com certeza vai passar. E nós vamos experimentar novamente dias de bênçãos, né, de alegria. E é tão importante que nós aproveitemos toda essa situação que estamos vivenciando para nós tirarmos algo de proveitoso desse tempo. Temos tempo para muitas coisas que não tínhamos tempo antes, não é? E estamos aí sendo testados também em valores e princípios que tanto declaramos, dizemos crer. Este é um momento em que nós temos que fazer valer os nossos valores, os nossos princípios e revelarmos o nosso caráter e quem nós realmente somos em Cristo Jesus. Amém? São essas situações que revelam o nosso caráter. Então, assim, eu quero hoje trazer uma palavra falando um pouco sobre isso, né? Tocando nessa questão da fé e da nossa firmeza em Deus, tão necessária. Então nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre este momento. Amém? Ore comigo, por favor, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, por todo o Teu amor, toda a Tua graça, todo o Teu favor, por todo o Teu cuidado, com que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Temos irmãos que estão passando por problemas, que estão ficando alguns enfermos, mas o Senhor os tem levantado. Glórias sejam dadas ao Teu nome, porque o Senhor tem dado vitória ao Teu povo, vitória àqueles que esperam no Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui para novamente lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, e este é todo o nosso desejo, que o Senhor fale conosco. Então, Pai, toma minha vida em Tuas mãos, que eu seja tão somente um instrumento, um lápis na mão do escritor, e que o Senhor realize a Tua obra sobre as nossas vidas. Tudo isso, Pai, confiados no Teu amor, na Tua fidelidade, pelo que já Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, assim, vocês devem estar olhando aqui, né? Eu tenho aqui um copinho do meu lado e fiz questão de colocar um negócio vermelho aqui para ficar bem clara, né? A visualização do conteúdo. E quando a gente coloca um copo desse, assim, a gente lembra de um ditado, né? Assim, um ditado, uma fala muito comum, né? Nos meios aí, até empresariais, e uma coisa que vale para a vida. Quando a gente olha um copo desse aqui, é tão importante que a gente avalie, a partir do nosso olhar para este copo, como nós o estamos vendo, né?
Se nós estamos vendo este copo, o conteúdo está no meio, né? Mais ou menos aí no meio. Este copo, ele está meio cheio ou meio vazio, né? Você vai estar olhando, preste atenção nisso, para aquilo que existe no copo ou para aquilo que falta no copo. Qual é o seu olhar? Como que você tem olhado para a vida? Olhando para este copo aqui, como exemplo, não é? Como é que tem sido o seu olhar para a vida? Como tem sido o seu olhar para as situações? Você tem dado graças a Deus por aquilo que você tem? Ou você tem lamentado e murmurado, se entristecido por aquilo que você não tem? Qual é a sua escolha? Não é? Essa é uma escolha que nós temos que fazer na nossa vida. A palavra de Deus fala para nós em tudo darmos graças, porque esta é a boa vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que em tudo nós demos graças. Então, a gente já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa grata, uma pessoa feliz com aquilo que você tem. E não uma pessoa infeliz, uma pessoa ansiosa, preocupada, angustiada por aquilo que você não tem. É em cima dessa situação que eu creio assim que divide o mundo, divide as pessoas. A gente ouve muito isso, as pessoas são divididas em tais e tais categorias. Eu ouso dizer aqui então que, dentre tantas divisões que se possam aí, falar que as pessoas são divididas em dois tipos de pessoas. Essas duas formas de ver a vida, de se encarar as situações, definem os dois grupos de pessoas que existem no mundo. Aqueles que são gratos por aquilo que têm e aqueles que são ansiosos, tristes, preocupados por causa daquilo que não tem. Como é que você viu esse copo? Você viu que esse copo faltava, suco aqui dentro dele? Você olhou para ele e falou assim, olha o suco que tem dentro desse copo, deve ser gostoso, Que beleza esse suco que tem dentro do copo. Como é que foi o seu olhar quando você viu este copo? A forma como nós olhamos as situações define a nossa vida. A forma como nós olhamos as situações define também o nosso relacionamento com Deus. É verdade. E eu quero trazer aqui uma história. Antes de trazer a história, eu quero ler um salmo. Uma palavra, desculpe, que está lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 31. Está escrito assim, olha que maravilha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que olham para o Senhor em meio a todas as circunstâncias, esses têm as suas forças renovadas. Aqueles que não esperam no Senhor se abatem, se entristecem, não correm, não caminham, não voam como águias. E é sobre baseado nessa palavra que nós vamos ler um texto, uma história que está lá no livro de Números, lá no Velho Testamento, lá no Pentateuco, Números, o terceiro, o quarto livro do Pentateuco, quarto livro da Bíblia, o livro de Números, no capítulo 13.
Números capítulo 13. Aqui nós temos uma história muito forte, muito forte. Algo que nós devemos ler com muita atenção, o que se fala, o que acontece aqui no capítulo 13 e capítulo 14 de Números. Porque aqui os livros, né, de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, esses 4 livros, eles trazem, né, a palavra de Deus e as leis do Senhor, mas também conta a história, a partir do livro de Êxodo, dessa transição do povo de Deus entre o Egito e a Terra Prometida. São esses 4 livros que vão nos contar os fatos que ocorreram nesse tempo entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida, Canaã. A entrada na Terra Prometida acontece lá no livro de Josué. Nós já sabemos disso, né? Que foi o Josué que, depois da morte de Moisés não entrou na Terra Prometida, mas Josué é aquele que conduz o povo como líder, como sucessor de Moisés, ele que conduz o povo para a Terra Prometida e, né, vence as batalhas e tudo o que foi necessário para tomar posse daquela terra, tomar posse da promessa de Deus feita ao seu povo. Então, assim, nesses livros, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômio, nós temos esta fase do relacionamento de Deus com esse povo de Israel no deserto, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida. Bom, nós sabemos que essa história, esse tempo que o povo passou no deserto foram 40 anos. 40 anos é muito tempo. E um tempo que não condiz com a distância entre o Egito e a Terra Prometida. Não tem nada disso, né? O tempo que se levaria para sair do Egito e chegar na Terra Prometida, e ali com as batalhas e tudo que teve que acontecer, que era nós sabemos que era uma multidão de milhões de pessoas, né, 3, 4 milhões de pessoas que estavam aí nesse movimento, neste êxodo, né, nessa caminhada do Egito para a Terra Prometida. Não é fácil você caminhar com toda essa multidão. Então, assim, mas 40 anos seria muito tempo, talvez um ano, para que eles pudessem sair do Egito, chegar na Terra Prometida. Para vocês terem uma ideia, lá no livro de Reis fala que Elias, quando ele foge de Jezabel, ele faz uma caminhada desde Berseba até Horebe, ou seja, no Monte Sinai. Ele sai do Monte Sinai, e sai lá de Berseba, lá de perto de Jerusalém, e vai até o Monte Sinai em 40 dias e 40 noites. Ele faz uma caminhada de 40 dias e 40 noites, e sai do Sinai, né, é a distância entre o Sinai e a região de Jerusalém. Ou seja, uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Mas esse povo demorou 40 anos, e é nesse texto, nessa passagem, que nós vamos entender o porquê desses 40 anos. Porque até aqui, em Números 13, o povo já estava próximo à Terra Prometida. Eles já estavam ali no deserto de Parã, uma região ali próxima já a Canaã, e Moisés, então, capítulo 13, fala isso para nós, que Moisés, ele envia, já chegando na Terra Prometida, ele envia 12 homens, que seriam os líderes, os príncipes das tribos de Israel. Ele escolhe um príncipe de cada tribo e envia estes homens para espiar a terra, para, né, enxergarem onde é que eles iam entrar, para terem estratégias e coisas assim. Então eles enviam estes homens como espias para espiar a terra. E a palavra de Deus diz
que aqui, né, no capítulo 13, se você abrir a sua Bíblia, quiser abrir, seguir isso, nós não vamos ler assim todo o texto, vamos pontuar algumas coisas, mas faz aqui no início do capítulo 13 quem foram esses escolhidos para ir lá, não é? Como espias, um de cada tribo, como eu disse, e aqui você tem o Caleb. Eu quero falar sobre o Caleb, que era da tribo de Judá, e ele enviou também para Oséias, filho de Num, que Moisés chamou ele de Josué. O nome dele era Oséias, o Moisés mudou o nome dele para Josué. Então Josué também fazia parte dessa empreitada. E foram estes homens para lá. Foram ver a terra prometida. Aqui fala que eles percorreram a terra. Olha que coisa maravilhosa. No capítulo 13, no verso 23, diz algo interessante. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, ou seja, de um pé de uva, a videira, um ramo de uva, um cacho, né? Sei lá, assim, com um cacho de uvas, um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, olha só, e diz aqui, e esse lugar se chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Eu já vi uma figura lá em Israel, você tem, que são dos símbolos lá do povo de Israel, a figura destes 2 homens carregando um cacho de uva. Olha que tamanho de cacho de uva. Mas Deus havia dito para esse povo que essa era uma terra maravilhosa, que era uma terra que manava leite e mel. Então eles levam uma prova da fertilidade da terra. Eles levam uma prova da bênção que era aquele lugar. E aqui o texto fala no capítulo 13, verso 25, que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Então, eles voltaram e percorreram essa terra 40 dias. E quando eles voltam, eles vão dar um relatório. Aí entra isso que nós estamos falando. A forma como as pessoas enxergaram a situação. Então, quando eles vão relatar, olha o que diz aqui a partir do verso 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Oh, que coisa maravilhosa, né? A fidelidade do Senhor. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, que eram considerados gigantes, os filhos de Enaque, homens gigantes. Talvez o Golias, né, que enfrentou Davi lá, mais na frente um pouco, ele fosse descendente desses povos, desses Enaquins, né, que eram esses gigantes. Então, os filhos de Enaque, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, eles estão dando um relatório porque eles viram os gigantes? Viram os gigantes, os filhos de Enaque. Tudo bem. Então, olha bem, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, peraí, quer dizer então que já começou um burburinho, não é? Aqui já está falando que a partir do momento em que os espias disseram que haviam ali os gigantes, que haviam os amalequitas, que haviam os jebuseus, que haviam lá os cananeus, ou seja, quando eles relatam, o povo já começa e começa um burburinho no meio do povo, e o Caleb, peraí gente, silêncio, olha o que ele diz, eia, subamos
e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Olha aqui, irmãos, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mentira! Tinha uns lá gigantes, mas não é todo mundo que era gigante, não. Os jebuseus não eram gigantes, os amalequitas não eram gigantes, mas aí já mentem, já exageram, já começam a dar muito mais valor, né, ao que não tem, à situação, ao medo, ao negativo, do que a fé. Aquilo que eles tinham que crer. Vejam bem, irmãos, estes homens haviam já experimentado o poder de Deus. Eles já haviam visto maravilhas do Senhor. Eles eram muito mais fracos do que os egípcios. Quando o exército do faraó veio contra eles ali antes de atravessarem o Mar Vermelho, eles ficaram atemorizados porque realmente o exército do faraó era a potência militar daquela época. Mas eles viram o que o Senhor havia feito. O Senhor abriu o mar diante deles. Abriu o mar e eles passaram a pé enxuto. E o exército do faraó foi afogado, porque o mar se fechou sobre eles. Estes homens haviam visto maravilhas do Senhor. Eles já estavam sendo sustentados pelo pão que caía do céu. Havia água que jorrava da rocha, a sombra do Senhor era sobre eles. De noite havia uma coluna de fogo que aquecia o arraial e iluminava. A presença do Senhor, ela era clara, não como nós hoje, que sabemos que o Senhor está no nosso meio. Jesus disse que nós somos mais felizes porque não vemos e cremos, mas eles viam a glória do Senhor, eles viam a soberania, o Deus que era por eles, mas resolveram olhar para os gigantes. Veja só, é incrível isso, né? E aí, então, eles falam aqui, eles começaram a infamar, uma infâmia, uma mentira, uma calúnia. Eles que tinham dito sobre o fruto, que a terra era maravilhosa, que falaram lá atrás verdadeiramente, mana, leite e mel, este é o fruto dela. Agora, eles precisam detratar a terra, exagerar os perigos, desanimar as pessoas. Olha só, irmãos. Olha o que fala aqui, né? Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o que acontece. Sabe, irmãos, quando eu leio isso, eu vejo como que são as pessoas, não é verdade? Como que as pessoas, elas ouvem muito mais, dão muito mais atenção às más notícias, às coisas negativas do que às coisas boas. Eu fico pensando nisso. A gente liga a televisão, é engraçado que não tem nenhum programa na televisão para falar de coisa boa. Não tem nenhum programa de reportagem, de notícia que vai contar, né, as coisas boas. A gente tem algumas emissoras que a gente vê sempre eles falando do número de mortos, do número de contaminados, mas nunca falam o número de recuperados. De vez em quando mostra assim uma pessoa saindo do hospital, mas se nós temos hoje 1.700.000 pessoas, 800.000 pessoas que estão já casos confirmados do coronavírus, nós temos 1.200.000 pessoas já curadas. É mais ou menos esses números, eu não sei ao certo, mas é mais ou menos isso. Mas ninguém fala isso, porque não dá ibope.
Dar ibope é falar de bandido, o tempo inteiro, né? Misericórdia. Tem determinados programas que só contam desgraça, só contam violência, só contam... E as pessoas ficam ali fixadas naquilo, né? Meu Deus do céu, recebendo aquilo ali. Mas por que não conta? Sei lá, gente, vamos fazer isso, né? Um programa que fale de coisas boas, que fale de boas ações, de vitórias, gente vencedora, para animar, mostrar isso. Um programa só disso seria tão bom, mas não dá ibope. Vou falar para vocês que ia falir, não ia ter nem anunciante para poder bancar, patrocinar o programa, porque as pessoas gostam, elas têm assim uma inclinação para o medo, uma inclinação para o negativo, uma inclinação para a falta de fé. Para a falta de fé. Para olhar as coisas com o olhar natural e não olhar com o olhar espiritual. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que se sem fé é impossível agradar a Deus, aqueles que não têm fé desagradam a Deus. Não é isso? Que Deus se agrada da fé. Deus se agrada da confiança nele. Que Deus se sente ofendido. Eu creio nisso, sabe, irmãos? Que algo que fere o coração de Deus é quando você não confia nas promessas dele, quando você não confia no amor dele, quando você não confia na proteção dele, quando você não confia na fidelidade dele, quando você, pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, você mostra o contrário do que muitas vezes aquilo que você diz. Ah, eu creio em Deus, Deus é por mim, mas Deus é por você até que vem o problema. Porque na hora que vem o problema, bate um desespero, bate assim um medo, e aí você já procura resolver o problema do seu próprio jeito. É tantas vezes que eu vejo irmãos dando relato, quando ficam enfermos, porque o médico... Irmãos, porque o médico que eu estou indo é maravilhoso, ele é professor da faculdade, ele é formado nisso, ele tem diploma lá nos Estados Unidos, diploma na Europa, esse homem é congressista, ele é isso, é aquilo, como se isso fosse alguma coisa. Fica aí relatando o currículo de médico. Meu irmão, eu confio em médico não. Um dia desse, o médico que operou, fiz uma cirurgia de vesícula aqui esses dias, a gente conversando lá, ele é muito legal, a gente bate uns papos jóia, ele virou para mim e falou assim: Fernando, eu tenho medo de médico. O médico falou: tem medo de médico, pelas coisas que os médicos fazem. Eu tenho medo de médico. Ele disse para mim, achei ótimo ele falar um negócio desse. Mas assim, sabe, as pessoas ficam aí se firmando em algumas coisas no terreno, e o Senhor está ali, o médico dos médicos, aquele que cuida de nós, aquele que dirige os médicos, aquele que dirige as mãos dos médicos. É Ele que está no controle da situação e é Ele quem determina a vida e a morte. É Ele que determina a sua hora, meu irmão. Quando o Senhor disser, é a sua hora. Não tem jeito não tem jeito de escapar. Você está entendendo? Quando chamar a sua senha, é você mesmo que vai. Está entendendo? Então, assim, isso aí está na mão do Senhor, no controle do Senhor. E nós vamos confiar nisso. E aqui, o povo, logo em seguida, esse relato, né, essa detratação, essa infâmia da terra, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Ao invés do povo se alegrar, porque já estavam chegando lá, irmãos, eles já estavam chegando lá, talvez um ano havia se passado, pouco tempo, mas na questão da boca da vitória, chegando ali em Canaã, vem essa mentira, essa fala negativa, essa fala destrutiva, essa fala que rouba a fé, a alegria daquele povo, que faz com que eles se esqueçam de tudo que o Senhor havia feito, e eles choram a noite toda. E todos os filhos de Israel, estou lá no capítulo 14 agora, versos 1, agora que vem o negócio, agora que vocês vão entender o que aconteceu. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: misericórdia, oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
Meu Deus do céu, misericórdia. As pessoas falam cada coisa. Meu Senhor amado, eu ouço cada coisa da boca do povo de Deus. Fico vendo o que o povo de Deus fala. Coisas assim terríveis. Meu Deus do céu, olha o que esse povo acabou de dizer. Oxalá, quem dera que nós tivéssemos morrido lá no Egito, ou então mesmo nesse deserto. Ah, meu Deus do céu. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos a um para nosso capitão e voltemos para o Egito. Vamos largar esse Moisés para lá e vamos arrumar um que nos lidere na volta para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Eu gosto muito dessa expressão que a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Ele era manso. Porque quando Moisés vê o que essas pessoas estão dizendo, o Moisés cai com o rosto por terra, assim, ele abaixa o seu olhar, porque ele sabe, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo. Que eles não estão falando contra Moisés, eles não estão falando contra Arão, eles estão falando contra Deus. E Moisés já sabia que vinha alguma coisa aí, porque eles ofenderam o Senhor, desprezaram o amor e o cuidado de Deus por eles. Algo ia acontecer. E aí diz a palavra o seguinte, no verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, esses dois, Josué e Caleb, que faziam parte do time dos espias que tinham ido lá em Canaã, disseram, a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Oh, glória a Deus! Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Olha o que eles declaram. Retirou-se deles o seu amparo. A cobertura espiritual deles foi retirada. O Senhor é conosco. Não os temais. Que visão maravilhosa. Como nós precisamos ouvir isso. Como precisamos de alguém que nos sacuda naquela hora de desespero, naquela hora de carnalidade. Quando nós nos esquecemos daquilo que o Senhor tem feito por nós e somos levados a olhar as situações de um modo natural. Que sacudida boa que esses dois dão no povo. Para que eles olhem para tudo que o Senhor já havia feito e que o Senhor os havia conduzido àquele lugar, aquele momento, e que agora eles adentrariam a terra prometida, que a terra era boa, que manava leite e mel, como o Senhor havia dito, e que aquelas circunstâncias, aqueles povos, aqueles gigantes, todos eles seriam devorados como pão, porque o Senhor havia retirado o amparo deles, o Senhor era por eles, o Senhor estava ali confirmando todas as suas promessas. Que palavra maravilhosa, a visão espiritual. Enquanto uns estavam olhando para o negativo, os dois estavam vendo as possibilidades. Não é verdade? As possibilidades no Senhor. A diferença que o Senhor faz em nossas vidas, glória a Deus. Mas a Bíblia fala o seguinte, que apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Que apedrejar o Josué e o Caleb. Calar essa voz. O capitão
capeta tomou conta do negócio. A verdade é essa, né, irmãos? O diabo tomou conta do negócio. E aí já instigou as pessoas a isso, a calarem a voz da esperança, calarem a voz da fé, calarem a voz da verdade, para que a mentira prevalecesse, para que o medo prevalecesse. Nós estamos vendo isso nesses tempos, né, irmãos? Tantas vozes que querem trazer aí palavras de esperança estão sendo aí detratadas, infamadas, pessoas que estão aí falando de possibilidades de remédios que podem amenizar a situação, mas estão falando, até atacando as pessoas. Não é isso? Mate o mensageiro, que aí você mata a mensagem. É assim. Queriam matá-los. Olha o que a Bíblia está dizendo. Apedreje-os. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que esse. O desejo de Deus era de destruir aquele povo. Até quando eu vou aguentar esse povo? Olha como Deus ficou ofendido, gente. Olha como Deus ficou irado. Olha, não é? Depois de ele fazer tanta coisa, tantos sinais, agora ele tem que ouvir isso. E ver esse povo que devia estar feliz por tudo que estava ali prestes a acontecer, agora estavam ali querendo apedrejar os Josué e o Caleb e largar o Moisés para lá. Ele queria tacar pedra no Moisés também, não é verdade? Então, queridos, essa é a situação. Esse é o divisor, essa é a diferença entre pessoas vitoriosas e pessoas derrotadas. É a forma como enxergam as coisas. Eles ficaram 40 anos no deserto, sabe por quê? Por causa disso. Por causa desta fala, os nossos filhos vão ser por presa. O Senhor se indignou. Moisés intercede pelo povo. Moisés, ele clama ao Senhor para ele não destruir o povo. Mas algo aconteceu. Então, tornou-lhe o Senhor, depois que ele intercede, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Tá bom, não vou destruí-los. Porém, tão certo, está lá no capítulo 14, versos 20 e 21, olha só. Porém, tão certo como eu vivo e como a terra toda se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito, oh meus irmãos, qual o espírito que está no seu coração? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a glória de Deus habitando em nós. Somos essa geração de Caleb, amém? Temos que ser como Caleb. Nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, aleluia. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Pronto. A vida, a história desse povo muda a partir desse momento.
Ao invés deles continuarem caminhando na direção de Canaã, Deus ordena: amanhã mudai o rumo. Voltem para o deserto. A partir desse momento, esse povo ele retorna e eles passam 40 anos no deserto. Olha só o que está escrito aqui. Verso 30. Eu vou ler o 28. 14 e 28. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias, os 40 dias que eles ficaram na terra, espiando a terra, não é? Olha aqui, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Pois aí, irmãos. Ah, meu Senhor amado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Voarão com asas como águias. Mas os que olham para as situações com os olhos naturais, com os olhos carnais, vão viver como? Irmãos, que desafio. Que desafio para nós, não é verdade? Que palavra que nos alerta, que palavra que nos mostra a forma como nós devemos olhar as situações, que nós devemos olhá-las com os olhos do Senhor, firmados nas promessas do Senhor, firmados na soberania do nosso Deus, nosso Pai, aleluia, aquele que nos guarda, aquele que nos acolhe como filhos, aquele que protege o seu povo. É com esse olhar que nós temos que olhar. Nós temos que olhar com o olhar de Josué e Calebe, que viram as circunstâncias, mas viram o Deus que estava acima das circunstâncias. Não é isso que a gente vê? Às vezes esses meninos que vende bala no sinal, não é? Eles colocam as balinhas com os papeizinhos. Eu vi lá um papelzinho escrito isso. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Aleluia, que palavra! Isso mesmo, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. O Deus em quem cremos, o Deus que confiamos, que entregará em nossas mãos os nossos adversários, que nos fará voar como águias, ou seja, por cima das circunstâncias, com a visão de águia, com a visão do sobrenatural, aleluia, enxergando as coisas de cima, irmãos, por cima, e não como homens naturais. Para isso não precisa ser crente, não. Para isso não precisa ser crente, não. Vai estudar, vai, né? Não é isso? Vai aí viver do modo natural, conquistando as suas coisas do modo natural. Essa é a sua escolha? Prefiro crer no sobrenatural.
Eu prefiro crer que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Eu prefiro crer, como Paulo diz, apesar de todas as circunstâncias, nudez, fome, não é? Perseguição, seja lá o que for, em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a palavra que nós temos que ouvir. Essa é a palavra que tem que entrar no seu coração. Eia! Eia! Como disseram Josué e Caleb. Eia! O Senhor nos entregará em nossas mãos aquele povo. Eles serão como pão que vamos devorá-los. Essa é a palavra para o seu coração nessa noite. A vitória que o Senhor tem para aqueles que esperam nele, que ele se agrada. Ele disse aqui que eles verão o meu desagrado. O Senhor ficou desagradado e os entregou à própria sorte. Seria melhor que nós morrêssemos no Egito ou nesse deserto. Morreram. Os nossos filhos serão por presa. Não ser não. Eles vão possuir a terra. E os 40 anos que eles passaram naquela terra foi para purificar o povo, para remover aquela geração contaminada com o Egito, para que entrasse em Canaã uma nova geração, um povo nascido de novo. Novo povo, gente, novo povo. Um povo que enxerga as coisas de maneira diferente. Essa é a visão que devemos ter. A visão da gratidão, a visão do favor, a visão, a alegria no Senhor, que é a nossa força. Que em nome de Jesus, olhe para a sua vida, olhe para as suas palavras, olhe, preste atenção como tem sido, é você que tem que dizer isso. É você que pode julgar isso. Como tem sido o seu falar, o seu enxergar, a forma como você tem visto as circunstâncias da vida. Olhar de Caleb, de Josué, ou olhar do negativo, da derrota, do pessimismo. Ebenezer, aleluia, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, por isso estamos alegres. Ebenezer. Que Deus te abençoe. Que eu oro para que esta palavra desperte seu coração. Eu não sei o que você está passando, a luta que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que lutas nós vamos ter. Esse povo ia entrar em Canaã, eles iam lutar, eles iam guerrear, as guerras do Senhor, mas a vitória estava certa, porque havia uma promessa. Nós vamos lutar, irmãos, nós vamos lutar. No mundo teremos aflições. O Senhor não nos enganou, mas é para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Temos uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Você tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. Amém? Eu te abençoo com essa palavra de vitória. Você pode estar enfermo, enfrentando uma situação aí complicada. Tenha o olhar no Senhor. O Senhor é a sua vitória. É Ele que vai entregar os inimigos na sua mão. A enfermidade é um inimigo. É verdade. A enfermidade é um inimigo. Sei lá, o desemprego é um inimigo. Tantas coisas que podem estar aí falando que você foi abandonado e coisas assim. Para com isso. O Senhor nunca te abandona. Aleluia. Ele nunca nos abandona. Ele é fiel. Que o Senhor te abençoe. Eu oro. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja então selada no coração dos teus filhos. E que haja uma geração, Senhor, um povo, um despertamento para um espírito novo. Esse espírito que havia em Caleb, como o Senhor disse, nele houve outro espírito. Que seja esse o espírito que habita em nós. Que nós nos movamos com essa visão, com essa fé, olhando para o Senhor, que está acima de tudo, é soberano e poderoso, és o Altíssimo, louvado seja o teu nome, que seja nessa visão que caminhemos e alcancemos a nossa vitória. Vamos atravessar esse deserto, Senhor, e o Senhor tem uma Canaã para nós, uma terra onde emana leite e mel. Queremos chegar lá. Não queremos demorar mais aqui assim, Senhor, dando volta, andando para trás, e a nossa bênção demorando, tantas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, e que por causa do nosso olhar, das nossas palavras, das coisas que nós dizemos, que entristecem o Senhor, elas são
impedidas de acontecer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que não seja assim na vida dos teus filhos, abençoa os seus corações e oro pela tua vitória, que o Senhor logo resolva essa situação desse coronavírus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos, amém. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, porque essa palavra foi bênção para a minha vida. Aleluia, essa palavra foi bênção para a minha vida. Estou aqui animado, estou aqui, entusiasmado no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mande essa mensagem para outras pessoas, mande o link dela para outras pessoas. Você vai receber aí o link para você assistir, não é? Então fala, olha, você precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, e dá aí o seu like, faça comentários. Eu gosto de ler os comentários, sabe, irmãos? Faça lá o seu comentário, anima a gente, que os irmãos estão sendo abençoados. Então, assim, que o Senhor te abençoe. Vou orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.